O nome vem da palavra grega tiros, que significa escudo. Há quem ache que a glândula também é parecida com uma borboleta. Seu peso é de apenas cerca de 15 gramas e não revela a importância que ela tem para o nosso organismo. Estamos falando da glândula tireoide ou tireoide, fundamental para o controle do metabolismo do corpo. Como ela funciona? O que acontece quando há problemas? Quais os tratamentos disponíveis? Veja agora nesse espaço aberto Ciência e Tecnologia. A tireoide produz os hormônios conhecidos como T3 e T4 e é regulada pela hipófise, uma glândula situada na base do cérebro e que, por sua vez, fabrica o hormônio TSH. E também é regida pelo hipotálamo, uma região do cérebro. A falta ou o excesso desses hormônios causam as duas principais doenças da tireoide, hipotireoidismo e hipertireoidismo. Um exame de sangue pode revelar o que acontece na balança dos hormônios. Quando eles são insuficientes, o TSH aumenta e o T3 e T4 baixam. E quando a tireoide produz hormônio demais, acontece o contrário. O TSH baixa e o T3 e o T4 sobem. A médica, professora e pesquisadora Doris Rosenthal tem uma vida dedicada ao estudo da glândula e suas relações com a fisiologia e a endocrinologia. A tireoide é uma glândula endócrina, ou seja, ela faz parte de um grupo de órgãos que tem como função geral regular o organismo de tal maneira que ele se mantenha em equilíbrio. É como se a gente tivesse a geladeira em casa. Quando a temperatura cai, o termostato sente isto e vai fazer a geladeira funcionar para baixar a temperatura. No momento em que o nível inferior inferior no caso, é atingido, este termostato vai regular isso e vai desligar o compressor. Então, com isso, a temperatura fica estável. E com esse sistema de retroalimentação, que é exatamente a mesma coisa, obviamente muito mais complicado, nós mantemos o nível de hormônios normais dentro de uma faixa estreita. Isso é importante por quê? Porque o hormônio tireoidiano, eu creio que vocês já andaram discutindo isso anteriormente, é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, para a maturação da criança, para o crescimento. É importante para mantermos a nossa temperatura, para mantermos o nosso gasto de energia dentro de limites. Eu geralmente falo com meus alunos que se eu quisesse resumir os efeitos do hormônio tireoideu, em poucas palavras, eu diria que ele acelera quase todos os processos metabólicos do organismo. O que provoca as alterações no hormônio da tireoide? O que faz com que suba ou diminua? Lá na vida intrauterina, uma das primeiras coisas que vai ser importante é a estruturação, a formação da tireoide. Se ela for mal formada, se ela tiver um defeito em alguma daquelas enzimas que são importantes para produzir os hormônios da tireoide a partir de iodo e de proteínas, obviamente nós vamos ter níveis baixos de hormônio tireoidiano e nós vamos ter um hipotireoidismo congênito. Pessoas carentes de iodo podem desenvolver o bócio, ou papo. Isso quer dizer que a tireoide funciona, mas só às custas de um crescimento anormal. O bócio endêmico ainda atinge milhares de pessoas no país. E o número de novos casos diminuiu muito depois que o sal iodado passou a fazer fermentação. O excesso de iodo também causa problemas. Se essa quantidade for muito grande, como existe em certas regiões do Japão, onde o pessoal se alimenta de algas em uma quantidade muito grande, isto pode levar a um bócio também.
Mas isto não é o caso no Brasil nem na maioria dos países. Quando a tireoide produz hormônio demais, surge o hipertireoidismo, que tem sintomas como irritabilidade, nervosismo, aumento da frequência cardíaca, transpiração excessiva e dores musculares, entre outros. O tipo mais comum acontece porque um anticorpo que circula no sangue estimula o crescimento da glândula e a produção hormonal excessiva. Esse processo de autoimunidade, de não autorreconhecimento, um anticorpo que, ao contrário dos outros que geralmente bloqueiam função, ele estimula a função, ele se liga ao receptor do DSH e funciona como se fosse DSH aqui. Só que ele não é regulado pela quantidade de hormônio tireoideu. Então, mais hormônio tireoideu, esse anticorpo não está nem aí, não é com ele. Então, isto vai levando a um excesso de hormônio tireoideu na circulação. Nós temos um hipertireoidismo. Já o hipotireoidismo provoca cansaço, perda de memória, ganho de peso, depressão, anemia e vários outros distúrbios. É uma doença muito comum entre adultos e se desenvolve lentamente. Pode passar até desapercebida ou ser confundida com outras doenças, até que seja confirmada por um exame de sangue específico. Olha, graças a Deus, a cura para o tireoidismo é muito simples. Como qualquer doença de deficiência de glândulas endócrinas, se a gente substituir o hormônio que está faltando, e graças a Deus o hormônio tireoideu vai ser absorvido no trato gastrointestinal, a gente dá hormônio tireoideu para o paciente na quantidade justa e adequada para cada paciente, que isso tem que ser avaliado, tá? E ele continua muito bem, obrigado. Vai ter que continuar tomando esse remédio. Pela vida inteira, né? Pela vida inteira. Para o hipertireoidismo a coisa é um pouquinho diferente. O ideal seria realmente nós conseguirmos acabar com esse anticorpo que é responsável pela maior parte dos hipertireoidismos. Por enquanto nós ainda não chegamos a esse ponto. Existem substâncias que bloqueiam a biossíntese dos hormônios tireoideus. Existem outros tipos de tratamento, cirurgia, dependendo do caso, ou tratamento com iodo radioativo, que faz como uma destruição por radiação de uma parte dessa tireoide. Acaba sendo uma cirurgia que também tira uma parte da tireoide. Basicamente é isso, destruir uma parte da tireoide. As crianças podem desenvolver distúrbios porque o organismo produz uma grande quantidade de hormônios durante a fase de crescimento. O Dr. Paulo Solberg, endocrinologista e pediatra, é um especialista no assunto. A cada 4.000 crianças, uma nasce com problema na tireoide, diz o médico. Depois há um pico de distúrbios que sua essência. A gente pode pensar os problemas da tireoide em 3 formas. É a tireoide que funciona demais, a tireoide que funciona de menos, ou então lesões locais na tireoide, nódulos e tumores. Então, o mais comum na criança é a tireoide que funciona de menos, que é chamado de hipotireoidismo. Mas é importante também falar que nos primeiros 2 anos de vida, o hormônio tireoidiano é importante para o desenvolvimento cerebral. Daí, então, o teste do pezinho incluir uma avaliação da tireoide. Como é que os pais percebem os problemas que surgem com o mau funcionamento da tireoide? Para o hipotireoidismo, é a criança que está pouco ativa. Muitas vezes é difícil para os pais de perceber isso, porque ela fica dada, gosta de ler, então muitas vezes esse dado fica mais difícil de perceber. Quem vai ajudar muito nisso é o pediatra, porque um dos sinais do hipotireoidismo é uma diminuição na velocidade de crescimento. Então, é uma criança que vinha crescendo num determinado ritmo e começa a crescer de forma mais lenta.
Então, daí o acompanhamento com o pediatra ser fundamental para o diagnóstico do hipotireoidismo, que é a tireoide funcionando pouco. Para o hipertireoidismo, é uma criança que fica mais agitada. Muitas vezes a gente diz que é um diagnóstico diferencial de hiperatividade. E o que você algumas vezes vai ver é uma queda no rendimento escolar. Por isso que é importante o acompanhamento regular anual com o pediatra, para ele acompanhar o crescimento dessa criança e poder detectar um distúrbio desse tipo precocemente. O que pode acontecer se a criança não for... Aí você vai ter uma diferença entre crianças com hipotireoidismo congênito e que a gente chama de hipotireoidismo adquirido, por exemplo. As doenças adquiridas, os problemas são transitórios, no sentido de que enquanto ela não for compensada, enquanto ela não receber tratamento, ela terá sintomas. Com o tratamento adequado, a criança leva uma vida completamente normal, não altera em absolutamente nada a vida dela. Esse tratamento é caro? Não. No caso da criança? Não, não. E é um tratamento fácil, em que você, no hipotireoidismo, você vai tomar um comprimido uma vez ao dia. E no hipertireoidismo, dependendo da medicação que você usa, 2 ou 3 comprimidos ao dia. O médico cita o exemplo de um garoto que ele tratou e que depois de 2 meses de tratamento voltou ao normal. Hoje ele tem 16 anos e mantém o tratamento. Há 15 anos, Ian Goodme tinha déficit de atenção, queda no rendimento escolar e aparentava ser hiperativo. Os pais dele recorreram a uma psicóloga e uma fonoaudióloga e, por fim, um pediatra pediu que o garoto fizesse exames de sangue para dosar os hormônios da tireoide. Tiro e queda. A doença foi confirmada. O Ian sempre foi um bom aluno na escola, né? Línguas não era a força, nunca foi a força dele, né? Somente o alemão, que ele estudou numa escola alemã, mas ele sempre vinha levando as coisas de uma maneira muito tranquila, vamos dizer assim, né? Um aluno médio. Mas ele estava fazendo uma preparação esse ano, 6ª série dele, na escola chamada Turma 7. Ele está fazendo uma preparação para fazer uma prova no ano seguinte. E a professora de alemão dele, uma pessoa muito querida, Cláudia, ela me chamou porque ela começou a sentir que ele não rendendo o que ele poderia estar rendendo, o que ele rendia nos anos anteriores, que ela já estava com ele há alguns anos. Então, em cima disso, ela sentou comigo e falou exatamente assim, falou, olha, eu não sei o que acontece com o Ian, mas ele não está indo tão bem como ele sempre foi. Pode ser porque a escola tem uma demanda muito grande, tem outros dela, ele tem inglês, ele tem o português, etc. Então, eu acho que a gente deveria dar uma reforçada nessa área por causa dessa prova que ele vai fazer no próximo ano. Mas foi passando um mês ou outro, começaram a vir as notas e a gente percebeu que não era só no alemão que ele vinha mal. Ele também teve uma caída no português e no inglês, que era uma força dele, né? Nisso, estavam havendo algumas palestras na escola de fonoaudiólogos, esses ciclos de palestras que os colégios organizam. E eu, indo nessas palestras, comecei a fazer uma relação entre o que os profissionais e o comportamento do Ian. Então, tinha lá umas coisas chaves que eles colocam, né? A criança pula muito, a criança não tem muita concentração durante o dever, a criança, quando escreve a letra, não é tão nítida. E vários detalhezinhos que eu fui vendo, e tinha lá uma lista de 12 itens. E realmente eu acho que o Ian, dos 12 itens, 8 era ele, né? Ele sentava para assistir uma televisão e ele sentava e ficava se chacoalhando. Ian, acho que é melhor o Ian contar pra gente como é que era esse chacoalho dele, né? Não, eu não parava quieto, sabe? Eu ficava me mexendo muito, eu demorava para dormir porque eu mexia muito na cama, me cansava muito, então eu chegava em casa já estava bem cansado e chegava em casa já cansado e meu pai falava que eu tinha que estudar ainda, então eu não conseguia me concentrar para estudar. E aí, depois eu estava já cansado à tarde, eu praticava esporte, então eu me cansava mais ainda, e aí à noite, mesmo exausto, eu não conseguia dormir porque eu não conseguia parar quieto na cama. Foi muito difícil, assim, quando meus pioraram, eu tive que estudar mais. Aumentou a cobrança dos pais? Aumentou bastante a cobrança dos pais, tive que estudar mais ainda. Foi difícil, foi difícil. E eu marquei uma consulta com o pediatra
E para 2 dias depois, e quando eu cheguei lá, a sensação que eu tinha que eu afundei na poltrona e falei para ele, olha, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, mas tem alguma coisa errada. Nós rodamos esse ano inteiro e não chegamos a lugar nenhum, na verdade foi isso que aconteceu. E eu queria que você fizesse, eu acabei falando, eu queria que você fizesse todos os exames no Ian. E ele mediu, pesou o Ian, ele falou que o Ian tinha crescido muito, mas que tinha perdido muito peso também. E que a curva do Ian de crescimento realmente ficou foi uma defasagem muito grande entre o crescimento e o peso. E ele mandou o Ian fazer exames de sangue que precisavam e 2 dias depois ele me ligou, dizendo que o meu filho tinha um nível de hormônio T3 e T4 numa taxa tão elevada, que é um hormônio da tireoide, que seria praticamente incontável, né? E ele imediatamente me encaminhou para o Dr. Paulo Souber, que o Ian se trata até hoje, né? E eu acho, né, Ian, que foi uma melhora muito rápida, né? Quando você começou a se tratar com o Paulo, No né? começo tinha medo de agulha, agora já nem tem mais. O Ian... Eu fiz muito exame de sangue, eu sempre estou fazendo para ver como é que tá, se vai reduzir, aumentar a dose. No começo a dose era muito grande de remédio, tomava uns 9 pílulas por dia, era um número absurdo. Mas agora tomando só 2, está bem melhor. Como é que eu estava tomando uma, agora tomando 2, eu já melhorei muito. E o Ian, em 6 meses, já tinha recuperado todo o peso, as notas dele voltaram a ser boas, não aquele super aluno, mas um bom aluno. Bom, eu fiquei extremamente aliviada e toda a família, né? Ficamos todos... É tão interessante, parece que tirou realmente um peso da família toda, né? E ele está ótimo, agora joga basquete, vai fazer vestibular ano que vem, as notas estão boas, ele é um bom aluno. Ele continua não sendo o melhor aluno em alemão, mas, mas ele gosta da escola, não quer sair de lá. E a escola, hoje em dia, sem dúvida, nós voltamos lá, contamos o que tinha acontecido, porque é uma coisa que ninguém esperava. E acho que hoje em dia é mais um dado que vai ajudar outros diagnósticos, né? Mais cedo do que com o IE. Se olhar também para essa região e notar que aqui há um aumento de volume, se nesta região, sem apertar, por favor, porque a tireoide é uma glândula delicada e a gente pode lesá-la se ficar apertando toda hora. Notar que há alguma coisa que mudou, eu aconselharia a ir a um médico e verificar se há alguma coisa. Mas a mulher, no período da menopausa, não é afetada por conta de baixa do hormônio da tireoide? Existem estudos que mostram que ao longo do envelhecimento, e agora eu estou falando de envelhecimento mesmo, eu não estou falando de mulher de 50, 60 anos, de indivíduos sadios, há uma leve diminuição do TSH, tudo dentro da faixa normal. E uma leve diminuição de T3 e T4, também dentro da faixa normal, ou seja, não há hipotireoidismo. Por outro lado, se a mulher tem um processo de autoimunidade contra a tireoide, nós vamos ver que ao longo da evolução desse processo, gradativamente, o TSH vai aumentando. De um modo geral, o hormônio tireoidiano se mantém. A menos que muito depois, às vezes, pode diminuir um pouquinho. Então, não é o processo de perda dos hormônios gonadais que vai diminuir a função tireoideia. Por que as mulheres têm mais problemas na tireoide do que os homens? Olha, é isso mais ou menos o que nós estamos querendo saber. É a influência dos estrogênios, terona, etc., sobre a função tireoideia. Nós estudamos isso aqui no nosso laboratório. Por enquanto, a única coisa que nós podemos dizer é que há uma influência. Existem, inclusive, evidências em culturas de tecidos que os estrogênios poderiam sensibilizar as células tireoidianas a responder ao TSH. Mas eu acho que nós ainda temos um caminho bem longo para percorrer antes de poder responder essa pergunta.